Mas eu queria convidar os ouvintes agora para que nós olhemos essa situação do voto impresso sem paixão e sem opinião. Sem opinião. O que eu vou falar aqui não é a opinião do Denian. Então vou antecipar a minha opinião. Eu seria favorável ao voto auditável. Para quê? Justamente para eliminar de uma vez por todas discursos como este do Bolsonaro. Ah, de que em 2014 ganhou o Aécio. Então como é que você elimina esse tipo de factoide? Com o voto auditável. Então a minha opinião é, por mim, pode ter voto auditável, porque acaba e elimina esse tipo de declaração. Ponto. Isso é opinião. Agora vamos ao fato. Não haverá voto auditável no Brasil se houver judicialização. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, está certo no que ele está falando. E vou explicar por quê. Imaginemos que o Congresso Nacional aprove a PEC do voto auditável. Que Câmara e Senado aprovem essa proposta de emenda constitucional. Esta proposta de emenda constitucional será promulgada. Uma vez promulgada, o que diz o presidente Bolsonaro? Em sendo promulgada, haverá voto auditável e ponto final. O presidente Bolsonaro fala algo que não é verdadeiro. Por quê? Porque emenda constitucional também pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Pode, por exemplo, que o Ministério Público, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, qualquer partido político com representação no Congresso Nacional, para citar apenas 3 dos legitimados, podem ingressar com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e barrar o voto auditável. Só haverá eleição com voto auditável se for promulgada a emenda constitucional, se ela for aprovada e promulgada, e não houver judicialização. Se este caso for parar na Justiça, não haverá voto auditável. O ministro Barroso, ele não está emitindo opinião, ele está falando a verdade. Isso é uma questão técnica. Isso não é opinião. Então a fala do presidente, que vai ter voto auditável e ponto final, não é verdadeira. Porque basta que um legitimado ingresse na Justiça para barrar o voto auditável e a colocação de impressoras nas urnas eletrônicas. Então essa questão de empurrar a goela abaixo o voto auditável, faltando um ano para a eleição, um ano e pouquinho, e dizer que vai acontecer na marra, não vai. Não vai. É muito importante que nós tenhamos a informação desde logo e que nós distingamos o que é informação daquilo que é opinião. Porque há entre os ouvintes aqueles que concordam com o voto auditável e os que são contra. Isso é uma coisa. E outra questão é a realização efetiva de voto auditável no pleito do ano que vem. E eu diria, por tudo que já vivi, já vivenciei, pela experiência de tantos e tantos anos na análise política, é dizer que nós vamos enfrentar a eleição de 2022, atenção, em voto auditável. Nós vamos com a eleição do mesmo jeito. E o que o presidente está fazendo? Plantando uma semente muito delicada, que é dizer que haverá uma insurreição se houver a vitória do Lula. Então, nós estamos num ambiente muito, muito difícil e é importante que tenhamos consciência do perigo desse tipo de declaração vinda do presidente da República. Claro que tudo isso se dá por conta também de se passar o pano no corrupto dos corruptos, de se permitir que a figura mais podre da política brasileira, chamada Lula, possa disputar a eleição. Então, a reação do Bolsonaro à possibilidade de Lula vencer a eleição, ela é tão danosa ao país, para a democracia, quanto o Lula solto e dando discurso.